Então, assim, né, é muito interessante quando você pergunta quem é a Kátia, né? Então, a Kátia, ela é hoje uma mulher transformada, uma mulher que tem uma consciência, né, bem melhor, bem maior do que antes. E a Kátia tem essa concepção, essa percepção, né, de que ela tem como se expandir, ela tem como oferecer mais e melhor dela mesma a cada momento que ela se propõe a isso. Então, hoje, com o meu ponto de vista, é estar sempre acreditando no crescimento, na expansão, né? É estar sempre acreditando no conhecimento, é você estar se aprimorando, você estar se educando, você estar se adequando, né? Você estar se aprimorando, aprendendo cada vez mais, porque a vida, na verdade, é isso. A vida, ela nos traz situações que nós não colocamos na agenda, que nós não tínhamos ideia de passar, né? Mas que através disso nós temos uma propensão muito grande de sairmos mais fortalecidos, dependendo do olhar que você tenha para cada situação. Então eu vejo assim muito as coisas não pelo âmbito de foi por acaso, foi sem querer. Não, eu vejo sempre pelo lado de que há propósitos, né? As coisas elas acontecem porque é necessário. É como que estratégias, né? São estratégias que vêm ao seu encontro para que você tenha uma possibilidade, uma oportunidade de se conhecer mais, de conhecer a sua força, de conhecer o poder que existe dentro de você, né? E que se não tivesse sido cutucado, se não tivesse sido estimulado por algum desafio, nem você saberia que você tinha essas habilidades. Então, é um momento em que você se descobre, é um momento em que você aflora, né? Porque você se vê numa situação nova. Então, nós temos aí a questão dos hábitos, né? No meu projeto eu trabalho muito com a questão de hábitos, né? Porque você se propõe a ser renovada, a ser estimulada, a ser transformada. Então não tem como você continuar com os mesmos hábitos, né? Então, aquilo que não está dando certo, obviamente, existe uma necessidade de mudança, existe uma necessidade de transformação. Então, os hábitos, eles vêm justamente para comportar isso, para facilitar isso, para te direcionar a isso. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm um ponto de partida, elas não sabem o que elas são, para que elas estão nesse mundo, qual o primeiro passo que elas precisam dar, aonde elas precisam chegar. E é muito interessante porque elas não conseguem compreender que existe uma história de vida, né? E essa história de vida é exatamente aquilo que tem trago essa pessoa até aqui, entende? Então, e claro, né, que ela é muito importante. Essa história de vida foi praticamente o alicerce dessa pessoa. Foi aquilo que fez ela galgar todos os passos, independente de certos ou errados, né? Mas exatamente essa história foi o que fez com que essa pessoa chegasse até aqui. Foi com que essa pessoa se descobrisse, né? Essa pessoa compreendesse que havia uma força interior dentro dela que ela desconhecia. Então, esse movimento, né, de situações, independentes de terem sido cometidos da forma correta ou da forma incorreta, porque na verdade, quem somos nós para dizer, né? Ou o que nós sabemos realmente do que é certo, do que é errado? Como nós podemos imaginar que o passo que nós estamos dando é realmente aquilo que vai fazer com que a gente acerte, né? Mas é isso que é interessante, porque é o fundamental, é o você estar dando passo, é você estar no caminho, é você estar no
movimento, né? Já não aconteceria se fosse o caso de você estar prostrado, você estar só sonhando, ou só pensando, ou só acreditando que alguma coisa vai acontecer. E é muito interessante tocar nesse ponto de partida, por quê? Porque as pessoas sabem que eu sou cristã, né? E infelizmente existem algumas formas que as pessoas analisam as coisas de forma distorcida, né? Por quê? Porque Deus, ele te deu o livre-arbítrio, ele te deu acesso a você fazer escolhas, a você descobrir, né, aquilo que você tem capacidade, aquilo que você tem potencial, aquilo que você tem condições de realmente se dedicar, de realmente descobrir, de realmente prosseguir. Então, quando você chega no ponto de, eu tenho o livre-arbítrio, mas o que eu vou fazer com isso, né? E aí as pessoas, elas acreditam que Deus, ele vai fazer aquilo que cabe a elas, né? Se Deus quiser, não vai acontecer, não, porque Deus vai fazer. Então, elas se esquecem que existe uma responsabilidade sobre a vida delas. Elas se esquecem que o comando, né, o direcionamento, o ponto de partida está justamente no ato dela se movimentar, no ato dela decidir aquilo que ela quer. Jesus, quando ele fazia alguma coisa em relação a alguém, ele primeiro perguntava: o que você quer que eu faça? Por quê? Porque ele escolhe aquilo que ele quer para a vida dele. Não é Jesus, não é Deus quem vai escolher, né? Então ele respeita isso. Ele respeita o teu livre-arbítrio justamente no sentido de que você tenha condições de definir, né, aquilo que faz parte daquilo que você quer, né? Então nós vamos ver com isso que existem pessoas que elas se confundem em relação a isso. Então, assim, nós compreendemos que existem pessoas que até não tomam, né, nenhum tipo de partida porque realmente não têm condições de definir, são impostas a alguma determinada situação e elas não sabem como fazer para sair daquilo. Mas existem outras pessoas que são aquelas pessoas que sempre ficam na dependência do outro, né? Ou elas esperam que o outro decida por elas, ou elas acreditam que Deus, ele vai fazer aquilo que cabe a elas. Então, nós precisamos ter uma definição de que a responsabilidade sobre a nossa vida está nas nossas mãos. Somos nós quem decidimos, somos nós que precisamos fazer as escolhas, somos nós que temos o acesso às nossas definições, aos nossos princípios de vida, sabe? E é muito por isso que eu sempre costumo falar acerca de Jesus, não porque eu tenha o intuito de converter ninguém, claro que não, até porque a própria palavra diz que quem converte o homem, né, é o Espírito Santo. Então, esse não é um papel do homem, é levar a palavra, é fazer com que as pessoas compreendam que Deus, ele não é aquele bicho de papão, né? Ou aquela pessoa que só quer o mal, que faz o mal, que traz o mal para a vida dela. Então, nós precisamos compreender que cada um tem o seu livre-arbítrio até para ter a sua fé, né? Para comungar daquilo que lhe apraz, daquilo que lhe convém, né? Não importa se não é a mesma coisa que eu faço. O meu papel é te respeitar como pessoa, é te respeitar como cidadão, é reconhecer que você tem condições de compreender o que você quer para a sua vida, né? E aí você precisa ter um propósito, né? Quando eu falo de Jesus, eu falo dos princípios. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu comecei praticamente a minha vida do zero, né? É como se eu tivesse realmente nascido de novo. Então, os princípios de Deus, eles foram trazidos para minha vida na intenção de que eu começasse uma nova estrutura de vida. Mas aquele que não segue Jesus, aquele que faz parte, né, de uma outra crença, ele pode adaptar isso para a sua realidade, né? O mais importante é que ele tenha fé, é que ele acredite. Eu já estive em lugares, em próprias igrejas, em que eu já não acreditava mais na forma como aquilo estava sendo colocado.
equivocada, mesmo sendo uma igreja. Então eu saía, né, procurava outro lugar que estivesse mais dentro daquilo que eu acreditava. Então não é diferente na vida das pessoas. O que eu trago para a vida das pessoas é que existe a necessidade de uma vida espiritual. Existe a necessidade de que você tenha consciência de que você é composto por um espírito, uma alma e um corpo, sabe? E as pessoas, elas trabalham muito isso de forma paralela. E eu compreendo que precisa haver uma unidade, precisa haver um alinhamento. Quando você trabalha isso em conjunto, você vai compreender que você não está dividido, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa inteira.